Na aula passada, né, que a gente começou a falar da simetria, né, então, e começamos a falar do setor de elétrons, né, comecei muito de longe, mas a gente terminou mais ou menos colocando quais eram as razões que nos levavam a considerar que a simetria das interações, né, do setor de decaimentos fracos devesse ser uma simetria SO2, 1. Então, vou recapitular um pouquinho. Por que simetria SO2, 1? Porque nós vimos então que nas interações fracas, no setor de elétrons, o que nós temos, não sei como colocar assim, a gente fala, então, olhando os decaimientos, o decaimento padrão, né? Que é o decaimento beta do nêutron, por exemplo. O que a gente tem ali é um elétron, né? Tem um elétron e o neutrino. Mas o neutrino, segundo o modelo padrão, o neutrino é uma partícula de Weyl, uma partícula que tem quiralidade bem definida. Se alguém quiser fazer alguma revisão do que é quiralidade, por que o neutrino é elétrico, é só pegar as aulas do curso de eletromagnetismo do ano passado. Tá? A gente faz a equação de Dirac e discute os tipos de espinores. Então, a gente coloca o neutrino, é um férmio com quiralidade elétrica. Tem o elétron, claro, nos decaimentos fracos, quando a gente fala da partícula, automaticamente a gente também está falando que a antipartícula está envolvida. Quando a gente faz uma teoria quântica de campos, né, quando a gente faz uma teoria de campos, que tem a chamada invariância CPT, a invariância CPT, na verdade, é um teorema fundamental da teoria quântica de campos. Uma teoria quântica de cima só tem uma teoria de campos formulada de um modo através de um formalismo lagrangiano. Se a teoria de campos é local, e cada campo só depende, um ponto só depende das vizinhanças daquele ponto. E se a gente tem uma conexão entre spin e estatística, né? Férmions satisfazem relações de anticomutação e bósons relação de comutação, então toda a teoria quântica de campos com essas condições ela é invariante segundo esse conjunto de transformações discretas, CPT. E a transformação de CPT que me leva a as partículas nas antipartículas. Então, quando a gente faz uma transformação de CPT, a gente está levando partícula a antipartícula. A ideia, mais ou menos, é a seguinte, né? Quando a gente faz uma transformação de conjugação de carga, a conjugação de carga está dizendo, eu estou levando uma carga Q numa carga menos Q, eu mudo a carga, mas não mudo a massa. Então, eu estou dizendo que essa simetria me diz que eu devo ter uma partícula, duas partículas com a mesma massa, mas com cargas opostas. Então, a simetria de conjugação de carga, ela me relaciona partícula com antipartícula. Mas suponhamos, por exemplo, que eu tenho um estado, vou colocar aqui o ket, uma partícula que tem a massa M, tem a carga Q, tenha momento P, tenha, vamos dizer, um spin S. Se a gente tivesse um ket designando uma partícula com essas características, partícula de massa N, tem uma carga Q, tem um momento P e tem um spin S. Claro, se eu sei o momento e sei a massa, eu sei a energia. Então, se eu fizer uma transformação de conjugação de carga, a transformação de conjugação de carga me diz, bom, a massa não muda, eu vou obter, então, nessa mesma descrição, no sistema descrito por essa teoria, eu vou ter uma partícula com a massa M, mas uma partícula com carga menos Q. A simetria de conjugação de carga, ela só mexe na carga, ela não mexe naquilo que são os números quânticos ligados ao setor espacial. Você não mexe no momento e não mexe no spin, que são questões espaciais. Se eu fizer agora uma transformação de paridade, qual é o papel? O que a paridade faz? Então, a gente faz uma transformação de paridade, a gente sabe que a gente leva o tempo, um tempo inteirinho igual a tempo, nós não mexemos no tempo. Mas nós mexemos simultaneamente, né, invertemos, né, o sentido das coordenadas espaciais. A transformação de paridade, então, ela leva um sistema de coordenadas x, y, z, e um sistema de coordenadas com as direções opostas, né, e, portanto, com a orientação, se a gente faz x, y, z, zx, né, quando a gente faz menos x, menos y, a gente está orientando pela regra da mão esquerda. Então, eu tenho uma quiralidade. A gente muda, na verdade, a paridade, muda a quiralidade, a orientação dos eixos, né? Essa é a transformação de paridade. Portanto,
Quando eu faço uma transformação de paridade, eu não mexo no tempo, mas mexo na coordenada de posição. Portanto, eu inverto dx, inverto v é dx dt, e o momento, né, como dizer, você está falando uma descrição, o momento relativista é mv gama, ou o momento não relativístico é mv. De qualquer maneira, eu mudo a velocidade. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, nós mexemos, né, não mexemos na massa. A transformação de paridade é uma questão de eixos coordenados, então ela não mexe na carga. Se a carga aqui é menos Q, aqui continua menos Q, ela inverte o momento. E o que acontece com o spin? O spin é um tipo de quê? O spin é um tipo de momento angular, que é R vetor T. Então, uma transformação de paridade, ela mexe na coordenada de posição e mexe no momento. Os dois sinais menos se compensam. Então, o momento angular não muda. Então, é esperado que o spin, né, a mecânica quântica, a gente introduz o spin como uma parte do momento angular, o spin é um momento angular, tem a mesma álgebra, né, do momento angular, Sx, Sy, ali é acortada, Sc, então o spin é um tipo de momento angular. Então, se o momento angular é um pseudo-vetor, porque ele não muda por paridade, nem o momento muda, compensa, né, o spin também não muda. Então, a gente tem isso aqui. O que a gente chama de polarização, né, ou helicidade, tem uma grandeza que a gente chama de helicidade. Normalmente ela é representada pelo lambda, ou tem gente até que se representa também, para não confundir com o hamiltoniano, né? Às vezes tem lugar que representa a helicidade por um H maiúsculo, né? Mas não tem nada a ver com o hamiltoniano. É a projeção do spin na direção do movimento da partícula. O que caracteriza a direção do movimento da partícula é o momento, é o versor do momento da partícula. Então, é o momento, vamos dizer, normalizado, né? Isso aqui é o P-chapéu. Então, o spin é a projeção, né? A helicidade é a projeção do spin na direção do movimento. Então, se a partícula é massiva, por exemplo, a partícula tem spin 1, as três projeções do spin podem ser 1, 0, menos 1. Se o spin é 2, é 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Se o spin é meio, é mais meio, menos meio. Então, é a projeção do spin ao longo da direção do movimento. Então, se a gente faz uma transformação de paridade, o spin não muda, mas o momento linear muda. Então, a helicidade mudaria. Se a gente quiser acrescentar aqui, mas ele não precisa, não, porque sabendo como esse se transforma e esse se transforma, automaticamente eu vejo como a helicidade se transforma. Então, a conjugação de carga não mexe nem no momento nem no spin. Portanto, ela não vai mexer na helicidade. Mas a paridade, ela altera, ela inverte o momento, mas mantém o spin. Então, ela inverte a helicidade. Isso é a transformação de paridade. Agora, vamos ver a transformação de reversão temporal, que a gente aprende lá na mecânica quântica, como sendo... Pode falar. Essa transformação de paridade, ela levaria um neutrino ou um antineutrino? Na verdade, ela muda a helicidade. Já, vamos dizer assim, ela já levou partícula em antipartícula. Então, ela levaria. Porque quando você faz a conjugação de carga, você leva a partícula na antipartícula. Agora, e quando você faz a paridade, você inverte a helicidade. Então, você pegaria o neutrino, levaria do antineutrino e já com a paridade do antineutrino, que a paridade vai, que a helicidade vai, tá certo? Certíssimo. E aí é que a gente faz a reversão temporal. Reversão temporal, se a gente lembrar lá da mecânica quântica, devido à existência de ground state de mecânica quântica, todo hamiltoniano deve ter um estado fundamental para poder a gente falar de um hamiltoniano estável, né, de uma teoria quântica que eu possa quantizar em torno do vácuo, tem sempre um estado de vácuo. Então, na mecânica quântica, a reversão temporal impõe, devido à existência de um ground state de mínima energia, que a reversão temporal seja uma operação antilinear, né? A gente sabe então que a reversão temporal, ela muda I em menos I, por exemplo, a equação de Dirac. Mas o que a gente vai fazer com a reversão temporal? Por exemplo, a reversão temporal ela é uma transformação que leva T' igual a menos T. Porém, as coordenadas espaciais não mudam. Então, vamos lá. Claro, então que ela não mexe na massa, ela não mexe na carga. Mas a reversão temporal, ela mexe no T. Então, o momento é dx dt, ela mexe no dt. Então, ela inverte o momento também. Então, como já tem o menos aqui, ela vai trazer o momento aqui. Então, o momento que jogou. Oi? Não mexe na carga. A reversão temporal, ela é uma transformação
transformação puramente no espaço, né? Então, se você inverter o sinal do tempo, o sinal da carga da tua partícula não deve mudar. Só que a gente não fala que pósitron é um elétron indo para trás do tempo? Isso é errado. Isso é uma visão assim, que é mal interpretada, não é que esteja, é mal interpretada. É quando você fala que o pósitron é o elétron indo para trás, você vai associar essas soluções de energia negativa, é porque na função de onda, eu vou mostrar essa equação de Dirac para vocês depois, no meu curso tem. Quando você pega a função de onda da equação de Dirac, vai representar as soluções de energia negativa, aparece o argumento com menos P, mas não significa que o pósitron tem um momento para trás. O momento dele é P, mas na função de onda é uma função de menos P. Então é uma questão de má interpretação. Fica com essa, às vezes, uma coisa meio fantasiosa de que a antipartícula caminha para trás no tempo. Não, a partícula, o pósitron anda para frente no tempo. O pósitron envelhece que nem nós, ele não rejuvenesce não, tá? O pósitron é igual a ele, todo mundo anda para frente no tempo. Certo? Mas essa maneira de envelhece, você poderia ver melhor a questão de elétron e pósitron do que botar mais dias? Eu prefiro assim, acho que assim. Melhor. Assim, a interpretação partícula de partícula é melhor assim do que mais Eu não sei, a minha opinião que teve essa coisa de madeira, porque isso não apareceu isso, primeiro. Isso, perfeito. A interpretação do mar de Dirac é porque quando Dirac escreveu a equação de onda dele, né, a equação de 1928, né, e reestudou em 31 as soluções, né, viu a simetria de conjugação de carga, era tudo mecânica quântica. Então, num cenário de mecânica quântica, é muito razoável você falar do mar de Dirac. Mas num cenário de teoria quântica de campos, quando a coisa evoluiu vamos dizer, da mecânica quântica relativística do elétron, que é a mecânica quântica de Dirac, para a teoria quântica de campos, para o campo quântico de Dirac, que é o campo do elétron, aí essa interpretação de Dirac já não é tão boa. Essa interpretação ela é perfeita para a mecânica quântica, mas na teoria quântica de campos, que você pode criar partícula e antipartícula, você tem essa relação de partícula e antipartícula naturalmente, você não precisa do Dirac. O Dirac era vamos dizer assim, era um expediente que se encontrou numa época em que não havia ainda a interpretação da teoria quântica de campos, era a mecânica quântica. Então, na mecânica quântica você precisa justificar que as partículas de energia negativa, quer dizer, o teu sistema tem um estado fundamental, porque você já supõe que o estado fundamental, o vácuo da teoria de Dirac, é formado por todos os estados de energia negativa preenchidos. Porque senão você teria, se o elétron pode ter energia positiva e negativa, e a situação de estabilidade é a situação de mínima energia, então todos os elétrons iriam para o fundo do buraco. Todo mundo iria lá para baixo. Agora, como os elétrons não se condensam, porque eles não são bósons, eles são férreos, eles têm princípio de exclusão, você diz, não, Dirac pensou nessa solução. Não, meus elétrons, minha teoria é estável, porque existe o meu estado fundamental, por hipótese, ele fez uma teoria, toda teoria tem assumptions, né, tem premissas. A premissa dele é que o estado fundamental dessa teoria seria todos os níveis de energia negativos preenchidos. Então, nenhum elétron pode decair para o ground state, porque o ground state já está estável, já está formado. E pelo princípio da exclusão, você não pode colocar todo mundo ali, porque só pode ter 2 elétrons no mesmo nível. Então, o Dirac resolveu o problema dele, introduzindo o mar de Dirac numa argumentação de mecânica quântica. Quando você vai para a teoria quântica de campos, você fala, não estou mais falando do elétron na mecânica quântica, mas do elétron na teoria quântica de campos, você introduz o campo de Dirac, e aí você pode abrir mão da interpretação do mar de Dirac. Bom, aqui então a reversão temporal, ela muda o sinal do tempo, então ela muda o sinal do momento. Acho que o que tem no sentido um pouco filosófico é a questão, digamos, o que a gente vê as coisas, vê o que está escrito na folha do papel. Eu acho que essa interpretação de Dirac foi uma interpretação de uma época. Claro, de uma época. E aquela época estava aquilo na folha do papel. Claro. E aquilo depois ficou. Ficou. E eu acho que essa aqui é uma coisa assim, bem canônica, entendeu? Assim dizer, que você também nem foi do Papai Branco, mas é com o CPT, que é uma coisa mais ou menos experimental. Claro, e que é mais teoria de conta. E o CPT é experimental, mais ou menos. Né? Não, você tem. Tanto é experimental que apareceu o pósito. Apareceu o pósito agora. Porque o pósito foi previsto, né? Quer dizer, a gente vê o seguinte. A gente tem uma simetria que prevê uma partícula. Então, a simetria de conjugação de carga diz que para a matéria existe antimatéria. Esse é o grande barato da equação de Dirac em 31. Ele previu a antimatéria que apareceu em 1932.
muito depois, mas foi uma previsão completamente no papel. Quer dizer, como eu já dei para vocês aquele texto do Dirac de 39, né, a relação entre a física e a matemática, a primeira frase dele, ele já diz: a matemática é um instrumento de investigação. Então, investigando matematicamente a equação, ele encontrou que na natureza deveria existir antimatéria, e realmente a antimatéria apareceu, era o papel, mas como você falou, era uma época. Na época da equação, quer dizer, na época do Marco de Dirac, a interpretação que tanto Pauli abominava, né? E Heisenberg também, todo mundo achava aquilo assim uma loucura. Eu já mostrei, não sei se no seminário, coloque que eu leio o CDF, eu mostrei as frases lá, né? Pauli dizia que era o capítulo mais triste da física daquela época, era a equação de Dirac. E Heisenberg dizia que a equação de Dirac era uma coisa tão hedionda que ele nem queria mais fazer física de partículas, ele ia largar a física de partículas, porque se aquilo fazia sentido, ele ia estudar outra coisa. E realmente ele foi estudar magnetismo. Foi quando ele fez a teoria do materiais ferromagnéticos, o modelo Ising, o modelo de ferromagnetismo, desiludido com as ideias da equação de Dirac. A equação de Dirac, ela era uma coisa assim, ela mexeu fundo com as pessoas, era uma coisa, né, como se diz aí na gíria do Jung, né, uma coisa quase arquetípica, né? Ela mexeu com com as antepassadas das pessoas, porque os caras não aguentavam. O Paulo, ele abominava a equação de Dirac, e por isso ele começou a abominar o Dirac também. O outro Dirac. Ele achava que era uma loucura essa interpretação de mar de dia, que, desculpa agora, existirem partículas livres no estado de energia negativa, aquele mar preenchido, e o que aparece como antipartícula é o buraco. Cara, aquilo ali mexeu com a cabeça das pessoas. Você não acha que o livro mexe mais do que a equação de Dirac para cada pessoa? E interessantemente, hoje em dia não tem o Paulo nem o Heisenberg. Porque eu acho que o Paulo e o Heisenberg, quando visse isso aqui, não precisa ser Paulo nem Heisenberg, e hoje, vamos dizer, o Twitter, mexe menos. Isso tudo é mais natural, né? É mais natural. Mas é uma questão, eu acho que a gente já foi educado assim, acostumando com essas ideias, porque a questão, eu acho que grande, foi no início da era do modelo padrão, lá em 1928, com a equação de Dirac, 29, é que começou um pouco essa nova postura da física de começar a prever partículas, porque até então só existia o elétron. O que você conhecia? O elétron, você conhecia o próton, elétron em 1897, próton em 1929, 1919. Daí, com os experimentos de Compton, o resultado do espalhamento de Compton, ficou claro que a radiação eletromagnética também tinha uma partícula nova, que era o fóton. O fóton, ele não veio da radiação do corpo negro. A radiação do corpo negro, o que a gente tinha era osciladores quantizados. O fóton realmente é de 1924. E aí você tinha 3 partículas. De repente, chega o Dirac, prevê o pósitron, prevê o antipróton, ele prevê o antielétron e prevê o antipróton. Pauli postula o neutrino. Então você começa a fazer previsão de partícula. Então isso aí foi uma coisa que na época mexia um pouco com as pessoas, né? Você esperava primeiro, Rutherford, ele que era o chefe do Dirac, no departamento de física de Cambridge, né? Rutherford era o diretor do departamento, ele dizia que é muito triste que o que está acontecendo na física, que as coisas tenham vindo primeiro da teoria do que do experimento. Ele achava que a física correta deveria vir do experimento para a teoria, e não da teoria para o experimento. E Dirac era o cara que reverteu o método científico, era da cabeça, era do papel para o Nobel. Né? Então o Dirac mexeu um pouco nessa ordem das coisas, e o Rutherford era avesso a essa ideia, era para ele difícil aceitar essa ideia. Apesar que ele falava, aqui no departamento, se eu pegar esses estudantes no corredor, falando de universo, falando de coisa que não existe, eu boto para fora. Mas ele falava assim, também brincando, mas era uma coisa que era contra o modo dele fazer física. Então era uma época, né? Aí quando ficou a teoria quântica de campos, essa ideia do Marco de Dirac foi abandonada. Quer dizer, vocês encontram bem essa interpretação do Marco de Dirac quando vocês estudam mecânica quântica relativista, estudam a equação de Dirac e Valera. Quando vocês estudam teoria já na QED, que aí precisamos lá mais falando, está falando do campo quântico, né, que descreve o elétron e o pósitron, a coisa fica natural, porque quando o campo é quântico, quando você quantiza o campo, você automaticamente já embute na descrição do campo a partícula e a antipartícula. Quando você pega o campo psi de Dirac, esse campo não descreve só o elétron, já descreve o elétron e o pósitron.
Quando a gente pega um campo escalar complexo, a gente pode estar descrevendo o π mais e o π menos. Então esse campo aqui já dá conta do π mais e do π menos. Esse campo aqui já dá conta do elétron e do pósitron. Então o campo quântico ele já dá conta da partícula e da antipartícula. Então você pode abolir essa discussão do mar de Dirac. E essa inclusive foi uma discussão importante na época, tanto é que em 1929 e 1930 a discussão era, já que existe o mar de Dirac, então já que Dirac postulou o mar dele, para dar sentido a uma mecânica quântica para o elétron, se nós quisermos fazer uma mecânica quântica para partículas escalares elas não satisfazem o princípio da exclusão. Partículas escalares podem todas ir para o mesmo estado fundamental, a gente condensa, tem uma condensação de Bose e Einstein. Todas as partículas podem ir para o estado fundamental e formar aqueles condensados. Então, como é que pode um campo escalar, então se eu pegar um campo escalar, se ele tem solução de energia positiva e de energia negativa, todo mundo pode ir continuamente para o estado de mínima energia, porque não vai ter o princípio da exclusão, que não vai deixar que uma hora ninguém mais venha, que era o caso da equação de Dirac. O mar de Dirac, todos os elétrons querem ir para o estado de energia negativa, mas pelo princípio da exclusão, tem uma hora que não vai dar. O princípio da exclusão você coloca 2 de nível, e aí você vai enchendo, acabou-se. Com a partícula escalar, não, todo mundo pode ir lá para baixo, não tem princípio da exclusão, todo mundo pode ir continuamente para o estado de mínima energia. Então o pessoal falava, na natureza não deve existir nenhuma partícula escalar carregada massiva, porque isso deve ser contrário ao princípio da existência de um estado fundamental. O que na verdade apareceu depois da partícula escalar, mas tem partícula escalar carregada, né? Não tem problema com isso. Mas aí se entendeu que justamente você não pode ficar na mecânica quântica, você tem que ir para a teoria quântica. Então a teoria de campo foi um novo passo, né, na direção da compreensão da matéria fundamental da natureza, nesse sentido. Eu só agora pensando na nossa época, eu acho que o Higgs é muito mais estranho do que o mar de Dirac, na minha opinião. Pela pretensão, inclusive, e o que eu acho verdade é que na nossa época tem menos gente indo à tribuna falar mal do Higgs do que teve. Eu não vejo os chamados grandes físicos, como foi o Paulo e o Weinberg, e a tribuna e discutiu um assunto. O próprio Bohr, não. O Bohr, ele levou o Dirac na série. Tem um dinheiro nisso. Você falar mal do Higgs hoje, você falar mal de trilhões de vezes. Você mexer no céu, mexer com LHC. Antigamente era só a filosofia. Agora tem um jogo de mercado também. Claro, tem um capital aí envolvido. Capitalismo, né? Bom, vamos lá, Dirac ele era pouco super comunista, né? Então, Dirac era comunista, comunista pra caramba. Até que ele foi caçado lá, Paulo Então ele estava na Inglaterra, ele só foi para os Estados Unidos depois do bem velho, né? Tanto é que as férias dele, tudo era na Rússia, a relação dele era toda com a Rússia. Ele em Cambridge tinha um grupo, assim, o Alex já sabia o nome gente, tinha aquele. John Maynard Keynes, tinha uma poetisa. O William Blusbury. Tinha o Woolf, o pessoal, aqueles intelectuais ingleses todos. Era um grupo, assim, digamos, de intelectuais de Cambridge que discutiam a sociedade. E na época, assim, era legal o sistema de espaço. O Dirac teve alguns problemas, sim, na Inglaterra, quando teve aquela lei, nos Estados Unidos ele teve problema quando teve aquela lei McCarthy, tudo aquilo, porque ele era ostensivamente assim, comunista. Ele era amigo mesmo da Rússia, tudo dele era na Rússia. Ele levou muitos russos para a Inglaterra, mas a Inglaterra é um país mais liberal. Bom, vamos lá. Então, a reversão temporal. A reversão temporal, como é que ela faz com o espinho? Vamos pensar no momento anular. De novo, o spin é o momento anular. Então, o que vale o momento anular vale para o spin. A reversão temporal, ela mexe no tempo, né? Então, isso. Então, ela mexe no tempo, no dt. Então, ela vai inverter aqui o sentido do spin. Ela vai, então, porque a reversão temporal, apesar dela ser uma coisa só, que mexe só na coordenada temporal, e o spin é um vetor, ele muda de sinal para a reversão temporal, porque o spin, na verdade, é momento anular, e o momento anular muda de sinal para a reversão temporal. Então, o spin
vale menos S. Então, é claro, a helicidade muda também. Então, quer dizer, o que a reversão temporal, a CPT fez? CPT pegou partícula, pegou uma partícula, vamos colocar assim, pegou o cat de uma partícula com. Então, quando eu colocar partícula, já está incluindo que ela tem massa e tem momento, e tem carga. E aí ela pegou uma partícula e com uma certa helicidade, vamos dizer, com um certo momento, com um certo spin, vou botar momento e helicidade. Não vou nem descrever o spin, vamos descrever pela helicidade, que é a projeção do spin no componente da direção do movimento. Então, por reversão temporal, CPT, vai me levar a partícula na antipartícula, porque ela mantém a massa, mas troca a carga. Levou a partícula na antipartícula. O mesmo momento, só que com a helicidade oposta. Trocou o sinal da helicidade. Então, como o Luiz falou, ela pegou o neutrino, então ela pega o neutrino, que tem helicidade numa direção, que tem uma quiralidade, por CPT, o neutrino vai no antineutrino com a quiralidade oposta. Então, isso é o que faz a invariância de CPT. Por que eu chamei a atenção disso? Porque quando a gente falar do elétron, eu estou colocando o elétron, mas sempre que eu colocar o elétron, está implícito que o pósitron já está descrito. O elétron carrega o pósitron consigo por causa da invariância CPT, da teoria de campo. Então, por isso, quando a gente declara o setor de elétrons, a gente não precisa dizer o elétron, o pósitron, basta dizer o elétron que o pósitron já pegou a carona dele. O elétron é neutrino. E aí? O elétron é uma partícula de Dirac, vamos colocar, massivo. A gente já sabe da equação de Dirac. Então, o elétron, sendo uma partícula massiva, ele tem um componente left. Só que o elétron também, sendo massivo, ele tem componente right. Então, nós temos... Agora eu vou dispensar esse sinal menos. Isso aqui está dizendo, é o elétron. Quando eu digo vamos dizer assim, é um símbolo que está dizendo tanto elétron quanto pósitron. Então, o elétron ou o pósitron você tem a quiralidade mais meio e menos meio, né? Porque é massivo. O neutrino é só leve. Então, os létrons vão ser todos nessa categoria. Eu vou ter o muon, o neutrino do muon, vamos botar aqui o neutrino do elétron, o neutrino do muon, left, e o muon right. Claro que eu não preciso declarar. Eu vou ter o muon mais, o antipartícula, e vou ter o antineutrino aqui também, o antineutrino do elétron. Eu não estou declarando nem o antineutrino do muon, eu estou declarando porque já está implícito que pela invariância CPT, a teoria de campo que cuida do elétron do neutrino automaticamente vai cuidar do pósitron e do antineutrino. A mesma coisa valendo aqui. E aqui o tau, né? O tau left, o neutrino do tau left e o tau right. Pra vocês terem uma ideia, esse setor aqui foi descoberto bem mais tarde. O muon, quer dizer, o elétron de 1897, o neutrino do elétron foi descoberto em 1956, previsto em 1930, mas descoberto em 1956. O muon foi descoberto em 1936, o neutrino do muon foi descoberto em 1962, o tau foi descoberto em 1978 e o neutrino do tau foi descoberto em 2000. Então, essa cadeia aqui se fechou no ano 2000. Tá? O senhor está colocando left, mas poderia botar tudo RR e depois R. Não, poderia, mas é porque, como o neutrino é left e o elétron é left, então eu estou botando tudo que é left junto. Tá. Tem dois, no setor eletrônico, o neutrino, ele é sempre left. Então, eu estou colocando elétron left, neutrino left e o elétron right separado. Certo? Falando. Agora vem a dúvida. Fala aí. Então, no caso, assim, o elétron left, a antipartícula do elétron left É o positron right. é o positron right. Isso, a antipartícula. Exatamente. Quando você for colocar as antipartículas, se isso aqui é o elétron left, a antipartícula dele é o positron right. Está aqui, ó. A partícula, a CPT, ele leva a partícula na antipartícula, mas com a helicidade oposta. Então, o que é left fica right, e o que é right fica left. Mas com CP, isso já acontece. Isso, com CP, isso já acontece. No CP já acontece. CPT também. O CPT faz isso. Porque, na verdade, a invariância que você tem completa é CPT. O teorema que diz é o teorema do CPT. Mas se você fizer só as transformações de C e de P, como você observou aqui, eu já estou trocando a helicidade também. É isso mesmo.
Mas isso significa, por exemplo, a minha pergunta dele, você tem o elétron left e o opósito right. Isso significa, então, que o meu número de elétrons left teria no universo, ser igual ao do opósito right? Se o CPT é válido. Isso, CPT é válido. Só que aí você fala, mas por que eu vejo o elétron e não vejo o pósito por isso? Né? Tem essa assimetria, mas que é o número, exatamente o número. Para cada elétron left tem um pósito right. Quer dizer, no caso, como não dá para dizer, elétron left não existe fisicamente, tem massa, né? Isso. Mas você. O elétron left é apenas uma parte do elétron. E não existe sozinho. Não existe sozinho. Agora, se existisse sozinho, tinha que ter o número de elétrons e o número de pósito. Exatamente. Sim, sim. Ou senão você seria violado. Seria violado. Fala, Luiz. Uma dúvida. Fala lá. Esse CPT só pode acontecer na ordem? Não, tudo bem. Não pode. Então, mas no caso ali o P já não levaria no antineutrino? Porque não tem aquela definição que o neutrino é aquele que está alinhado na direção do movimento, o spin é na direção do movimento e o antineutrino é o inverso, alguma coisa assim? Isso. Isso distingue um do outro. Distingue do outro, quer dizer, o neutrino. Mas quando você faz paridade, você vai fazer O que caracteriza o neutrino? Vamos pegar assim, justamente. O que caracteriza o neutrino? O neutrino é caracterizado por essa relação aqui. O spin do neutrino. O neutrino tem o spin meio. O spin dele está sempre alinhado com a direção de movimento. Ou seja, se eu projetar o spin do neutrino ao longo da direção do neutrino, eu vou obter aqui H cortado sobre 2. Então, se eu fizer uma transformação de paridade, eu troco esse sinal aqui. Mas eu também troco esse sinal aqui, né? Quer dizer, a paridade é R vetor. Eu não troco esse isso. Então, se eu fizer uma transformação de paridade, eu mudo a direção do momento. Então, isso aqui torna funcional mesmo. Mas quando o momento angular, isso aqui é um momento angular, é R vetor P, isso não muda. Então, se eu fizer uma transformação de paridade, eu já estou levando a helicidade. A helicidade, ela muda para a transformação de paridade. Porque essa equação aqui, na verdade, quando você fizer a transformação de paridade, você vai estar gerando, essa equação vai descrever ao mesmo tempo para você o pósito, o neutrino e o antineutrino. Deixa eu explicar. Vamos colocar isso. Vamos partir desse fato aqui. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma partícula de massa nula. Então, massa dela é nula. Então, P2 é igual a zero. Se ela tem massa de repouso nula, é igual ao módulo de P vezes C. É a mesma relação de dispersão do fóton. Então, vamos dizer que eu projete um spin, tem uma partícula de spin meio, e esse spin meio está projetado ao longo da direção do movimento. Eu vou querer ganhar com isso aqui, então H cortado sobre 2. Isso aqui eu estou projetando. O spin é H cortado sobre 2, ou menos H cortado sobre 2. Então, na direção do movimento, ele dá H cortado sobre 2. Então, essa é a nossa, é o que está por trás do neutrino. Na mecânica quântica, o que é o operador de spin? Uma partícula de spin meio, nós sabemos lá na mecânica quântica que o spin dela é descrito por H cortado sobre 2, matriz de Pauli. Então, isso aqui é o operador de spin de uma partícula de um spin meio. Então, isso aqui é P chapéu. Já vamos substituir. P chapéu é P sobre módulo de P. Mas o módulo de P é E sobre C. Então, esse P chapéu aqui eu posso escrever assim. Isso aqui é P C sobre E, né? Porque é P sobre o módulo de P, mas o módulo de P é E sobre C, né? Esse C sobe aqui. Então, isso aqui é igual a H cortado sobre 2. Estou falando de mecânica quântica. Então, isso aqui é um operador, uma matriz. É uma matriz que tem que agir no vetor. Isso aqui é uma relação cinemática, vamos dizer assim. Mas agora, como eu quero implementar isso na mecânica quântica, eu transformei isso num operador, e aí a gente sabe que na mecânica quântica, quando a gente tem os operadores, a gente tem as funções de ônus. Então eu colocaria aqui agora que isso aqui é um operador que vai estar atuando em cima de uma função, psi. Então isso aqui tem que ser igual a H cortado sobre 2 psi. Isso aqui é uma relação cinemática, e aí quando eu faço o princípio da correspondência, esse objeto aqui vira esse operador aqui. Então tá aqui. E esse, claro, e aí deixa eu apagar isso aqui. Só para chegar ao ponto que vocês estão falando. Então vamos olhar isso aqui. Isso aqui é, bom, H cortado sobre 2 aqui, cancela um H cortado sobre 2 aqui. Então vamos colocar aqui sigma. Mas, nós sabemos que pelo princípio da... Vamos jogar esse, então vamos tirar esse H cortado sobre 2 daqui, tirar esse H cortado sobre 2 daqui e jogar esse E para cá.
Tá? Agora, vamos jogar esse E sobre C para cá. Então, nós podemos fazer o seguinte aqui. Podemos escrever isso aqui como P, psi. Isso aqui é E sobre C psi. Vamos jogar tudo para o mesmo membro dessa equação. Então, nós vamos ter E sobre C. Como aqui não tem nenhum operador, pressupõe que eu coloque a matriz identidade 2 por 2. Aqui eu vou ter menos sigma escalar P. Então, isso aqui é a matriz. Tudo isso aqui atuando em psi igual a zero. Vou colocar assim. Pelo princípio da correspondência, isso aqui é IH cortado DDT, operador de energia. Estou transformando uma relação cinemática numa relação da mecânica quântica, usando agora o princípio da correspondência. Esse objeto aqui se torna esse operador hermitiano. E a energia e o momento também se tornam operadores com representação diferencial. Então aqui fica 1 sobre C DDD. Vamos tirar a matriz da identidade. Menos P é menos IH cortado. Isso aqui vai ficar mais IH cortado sigma escalar gradiente. Psi igual a zero. Eu estou ganhando uma equação diferencial. É esse o objeto. Ganhando uma equação de onda. Podemos colocar essa equação aí. Essa equação já está pronta. É uma equação de onda. Então, se eu quiser descrever o neutrino, eu vou descrever o neutrino dessa forma. O neutrino é descrito por uma função de onda psi, que é um psi de Tx, que satisfaz essa equação aqui, que nós chamamos de equação de Weyl. I 1 sobre C DDT. Aqui, desculpa, aqui eu esqueci de colocar, tá? IH cortado. Então, quando eu botar esse IH cortado em evidência na equação, ó, IH cortado DDT é energia e menos I. E o P é menos IH cortado gradiente. Então, esse fica mais aqui, sai esse IH cortado. Então, a nossa equação é essa aqui, ó. IH cortado, 1 sobre C DDT, mais matriz de Pauli escalar gradiente, atuando em psi igual a zero. A gente pode então colocar essa equação de uma forma que a gente queira. Eu posso escrever essa equação como sendo IH cortado, né? Isso aqui tudo vai ser uma matriz, então aqui eu vou ter essa matriz 2 por 2, vou colocar assim. 1 sobre C DDT, 1 sobre C DDT. Sigma x é 0, 1, então aqui vai ficar derivada x menos I derivada y, mais I derivada y, mais derivada em z, menos a derivada em z, isso atuando em psi1, psi2 igual a zero. Então a gente ganha uma equação, né, para as componentes dessa função aí. Então tudo que está por trás, tudo isso saiu da onde? Tudo isso saiu daqui. O que nós estamos manipulando foi esse símbolozinho aqui. A gente escreveu, na verdade, essa equação. O spin projetado na direção do movimento está dando como projeção H cortado sobre 2. Isso aqui a gente foi abrindo, né, fazendo o princípio da correspondência, colocando os operadores, chegando naquela equação. Então lá a gente tem IH cortado. Não, a esse ponto a gente pode esquecer o IH cortado, então nós vamos ter aqui 1 sobre C DDT do psi1. Então podemos colocar 1 sobre C psi1 ponto. É igual, vamos dizer, mais 1 sobre C vai ser igual a... Por que o neutrino não pode ter 4 componentes? Porque o spin dele é meio e ele só tem essa componente, ele só tem essa projeção do spin. Você tem essa, por causa dessa equação aqui. Não, pensando é a mesma equação monológica. Isso. Mas agora eu chego e digo, tudo bem, aí eu vou seguindo. Eu digo, o spin pode ser que nem o díodo, o elétron. Spin up, down, energia positiva, negativa. Então, é porque esse conceito de spin up e down
é um conceito que você tem que levar em conta que se a partícula tem massa de repouso nula, você não pode ir para o referencial de repouso dela. Então você não pode colocar espinhar, porque esse conceito de espinhar, espindar, você fala assim, eu vou para o referencial de repouso da partícula. O conceito de spin é um conceito intrinsecamente espacial, space-like. Você vai para o referencial de repouso da partícula, e aí você pode ver, o spin pode ser projetado ao longo de um certo eixo qualquer, entre A ou um eixo Z. Então vai ser mais S, S menos 1, blá blá blá, até menos S mais 1, menos S. Você projeta. Agora, se você a partícula tem massa de repouso zero, você não pode ir para o referencial de repouso da partícula porque ela tem a velocidade da luz. Então, o que é o spin nesse caso? Então, quando a partícula tem massa de repouso zero, você só não fala mais do spin, você fala da helicidade. Você pode projetar o spin na direção do movimento. Então, é o chamado teorema de Wigner, da relatividade especial. Toda partícula de massa nula e de spin S só pode aparecer em dois estados de helicidade, dois estados de spin, dois estados de polarização, mais S e menos S. Os estados intermediários não tem. Se eu pegar uma partícula de spin 2, se ela tem massa de repouso nula, ela pode ter projeção, vou para o referencial de repouso dela, ela pode ter spin mais, projeção, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama, né, de MS, né, projeção número quântico de projeção do spin, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2. Ela tem 5 estados de polarização. Isso é uma partícula de spin 2, que é o gráfico, em homenagem a Josefine, que é relativista, do gráfico massivo, o referencial de repouso. Mas se a gente falar do gráfico, da teoria de Einstein, que é um gráfico de massa nula, isso aqui tudo desaparece. Ele só pode ter mais 2 e menos 2. Então, toda partícula que tenha spin S e massa de repouso nula, a teoria da relatividade especial impõe que ela só pode ter dois estados de spin, mais S e menos S. Ou seja, são essas duas helicidades. Ou ela só pode ter o spin dela alinhado com a direção do movimento, ou o spin dela pode estar anti-alinhado. Esse não tem mais é o caso do fóton. Desculpa lá, o fóton. O fóton tem duas polarizações, por isso que o número de graus de liberdade do fóton é 2, não é 3. Porque o fóton ele pode ter o spin em cima da direção do movimento ou anti-alinhado com a direção do movimento, diferentemente do neutrino. O neutrino, não. O neutrino não aparece nesses dois estados de helicidade, ele só aparece num. Então, só tem isso, porque se o neutrino pudesse aparecer no outro estado de helicidade, eu poderia escrever isso aqui, vamos dizer assim, para componente que eu chamaria de componente light do neutrino. Eu teria o neutrino left, e a parte disso eu posso fazer para o elétron. Eu tenho o elétron left e tenho o elétron right. O elétron tem as duas polarizações, mas o neutrino não. Então, por isso que a equação do neutrino é intrinsecamente bidimensional, de dois componentes só. Porque isso aqui é o sigma, é o spin. Ele só tem um estado de helicidade. Mas eu não entendi que esse mais S não poderia ser dividido em positivo e negativo no dia? Claro, você pode ter a partícula com spin mais S ou com spin menos S. E a antipartícula com spin S ou com spin menos S. Pode. Só que no caso do neutrino, justamente o neutrino ele é diferente de uma partícula qualquer de massa zero, porque a esse período aí na natureza você só viu o neutrino com uma certa polarização. Então o neutrino não tem neutrino light. Era essa que é a particularidade do neutrino. Ele só tem left. Não, por isso que você porque o fóton não, você tem fóton left e tem fóton right. Fóton com mais 1 e fóton com menos 1, mas o neutrino não. Então por isso que você fizer aí. Por isso dá o sigma. Um Y2. Isso. Porque não tem neutrino light. Isso. Porque não tem neutrino light. O fato fenomenológico está por trás disso. Porque essas equações, elas são assim, lembram um pouco a equação de Schrödinger. Elas nascem de uma relação fenomenológica. A equação de Schrödinger é isso. Lambda igual a H no MB. A equação de Schrödinger é isso aqui, na verdade. E2 igual a P2 sobre 2N. Isso aqui é o que Newton nos ensina. A partícula livre com energia, a relação entre energia cinética, a partícula está livre. Então, se a partícula estiver no campo de potencial, a energia total da partícula é essa. Aí o que a equação, o princípio da dualidade que leva ao princípio da correspondência nos ensina? Isso aqui é IH cortado e DT. Isso aqui é IH cortado menos IH cortado gradiente. Mas é menos IH cortado ao quadrado sobre 2N dá 2. Mas V. Então, no momento que você botou o operador, então você imagina que tem uma função teste aqui. Então você chega na equação de Schrödinger, na verdade, porque você partiu disso aqui. Você
partiu da relação newtoniana entre energia e momento, que é potencial. A equação de Schrödinger está dizendo isso. E do lambda igualdade ao MV e uma relação, vamos dizer, fenomenológica. Se você vai para a relatividade especial, E2 igual a P2C2 mais M2 C4. Então isso aqui é o quê? IH cortado DDT. Então fica menos H cortado ao quadrado, derivada temporal segundo. Menos IH cortado gradiente. Então, menos H cortado ao quadrado, C2, Laplaciano, mais M2 C4. Divide toda essa equação por H cortado ao quadrado. Divide toda essa equação por C2. Então você joga isso aqui para cá, fica 1 sobre C2, V2 dT2, menos Laplaciano, mais MC sobre H cortado ao quadrado. Tudo isso tem que atuar numa função. Fica igual a zero. Aí você ganha a equação de Klein-Gordon. A equação de Klein-Gordon, na verdade, ela é uma afirmação dessa relação, só que agora escrita num espaço onde as grandezas físicas são representadas por operadores, porque eu estou falando de mecânica quântica. Fiz o princípio da correspondência. É IH cortado DDT e P é menos IH cortado gradiente. Então, essas equações de onda, elas vão saindo. Imagina se eu tivesse uma relação, não, a minha relação de dispersão não é essa aqui. Vamos ver se eu tivesse, Tiago, vamos dizer que eu pegue essa equação aqui e faça uma aproximação não relativística dela. Você fala, vou deixar isso aqui, depois eu volto aqui. Vamos dizer que você pegasse, colocasse uma correção em cima disso aqui. Mas se fizesse isso aqui. É igual a raiz quadrada de P2C2 mais M2C4. Se tivesse essa equação, estou pegando energia, né? Relação relativa. Estou pegando a raiz quadrada daqui. Suponhamos que está no limite fracamente relativístico, né? Então, a gente tem que, né, botar aqui momento, é M, V gama. Energia é M, C2 gama. Então, se eu dividir P por E, eu tenho aqui M cancela, eu vou ter V sobre C e aqui eu tenho um C, gama cancela. Então, a gente sabe que momento sobre energia é V sobre C. Então, se a partícula é pouquíssimo relativista, ela é muito clássica, ela é pouco relativista, V sobre C é pequeno. Se V sobre C é pequeno, P é muito menor do que E. P sobre C é pequeno. Então, esse objeto aqui é muito menor do que E. Então, quem está dominando esse P? Então, na aproximação fracamente relativista, eu posso botar isso aqui em evidência. Isso aqui sai o MC2. E aí fica a raiz quadrada de 1 mais P2, C2 sobre M2C4. Vamos colocar assim. Aqui está C2 aqui. Isso mesmo, né? P2C2 mais M2C4. Eu botei M2C4 em evidência, saiu MC2 aqui, então vai ficar P2C2 sobre M2C4. Isso. Então fica M2C2. Muito bem. Vamos fazer então, se isso aqui, então esse momento é baixo, frente à massa de repouso, porque se a partícula é muito relativística, né? O P sobre P é muito pequeno, então esse termo aqui domina. Então, eu posso fazer essa aproximação, é justificado fazer a aproximação. Isso aqui é MC2, né? 1 mais P2 sobre 2 M2C2. E vamos pegar um termo, vamos pegar uma aproximação um pouquinho mais. Isso aqui é a série binomial, né? 1 mais x elevado a meio. Então, isso aqui produz, o primeiro termo é 1 mais 1 meio de x, né? Depois a derivada disso aqui. Fazendo isso aqui, 1 mais x, né? Elevado a n. Então, isso aqui é 1 mais mx. Derivada segunda é m menos 1 sobre 2. Eu estou me lembrando que os física 4 dividindo no meio. Parece isso aí, isso é básico, é a relatividade, vamos lá. Sim, vamos lá, então a gente vai botar aqui, meio, né? Meio, isso aqui dá menos meio, né? Então vai ficar menos 1 oitavo aqui, vai ficar menos 1 oitavo de, levar isso aqui ao quadrado, vai ficar P4 sobre M4, C4. Então, aproximadamente é isso aqui, a energia relativística, ela vai ficar MC2, que é a energia de repouso, isso aqui cancela, fica P2 sobre 2M, que é a energia newtoniana, energia cinética newtoniana, e aí a gente temos correção relativística aqui, que é P4, né? P4 sobre 8, M3, C2. Então você fala, se eu quiser incluir aí eu posso dizer, E menos MC2 é a energia clássica.
Eu desconto a energia de repouso. Então, a primeira correção relativística à energia cinética newtoniana seria esse termo aqui. Aí você fala, e se eu quiser escrever uma equação de Schrödinger para isso? Vou fazer a mesma coisa. Isso aqui é minha energia. Isso aqui é IH cortada, DDT psi. Isso aqui é o momento. Isso aqui é menos H cortado ao quadrado sobre 2m na 2 psi. Esse termo aqui vai ficar H cortado à quarta sobre 8m3C2 Laplaciano, atuando em psi. Então, essa equação tipo Schrödinger aí é uma equação que está levando em conta um primeiro efeito relativístico em cima da equação de Schrödinger, né? Seria uma ideia. Então, a gente, sempre a partir das relações cinemáticas, pelo princípio da correspondência, você vai construindo as duas equações. Então, foi o que a gente fez para a equação do neutrino. Volta a fazer a pergunta então. Essas equações que você mostrou, Sim. você usou a relação cinemática, lambda igual a H sobre MV. Sim. Você concorda que quando fizesse igual a P, Isso. são igual a H? Mesma O que está levado em conta aí é a dualidade onda-partícula. Você não é assim, tem uma relação mais fenomenológica do que a outra, né? E você daí deduzir a equação. Isso. Então não é uma equação assim que venha. Não vem do nada, não. Claro que não. Isso aí tudo era da discussão de uma época, né? Isso aí tudo foi feito assim, né? Cozinhado mesmo, era cozinha mesmo, cara. Vamos dizer assim, era coxambrado, como a gente diz. Então essa aqui já é chamada, vamos dizer assim, vou colocar só para acabar aqui, é a equação de Weyl do neutrino. Como quiser fazer, faz. Tira a derivada temporal de psi1 mais a derivada de z de psi1 mais derivada x menos z igual a zero. E aí, então tem duas equações. Uma equação para psi1, acopladas, obviamente. A equação de psi1 depende do psi2 e a equação de psi2 depende do psi1. Então, a gente tem isso aqui, a equação de Weyl. Agora, isso aqui é uma coisa covariante. Só lembrar o seguinte, todo mundo que já fez o cursinho de espaço de Minkowski está lembrado. 1 sobre c ddt é a derivada em relação à coordenada x0 do espaço de Minkowski. E isso aqui é a matriz de Pauli, sigma i. E aquilo lá é a derivada em relação a xi do psi igual a zero. Então a gente pode, vou colocar aqui a matriz de identidade, eu posso definir dois quadros vetores aqui. Eu posso definir esse quadro vetor, sigma mi, né? Vamos chamar esse vetor aqui de sigma mi, uma questão só eu acho que de tempo, vamos chamar de sigma. Essa matriz aqui, posso chamar assim, ela é uma matriz cuja componente sigma 0 é a matriz de identidade. E a componente sigma mi, que é a componente sigma i, eu vou tomar como sendo menos a matriz de Pauli. E aí aqui eu tenho o vetor dmi. Dmi é 1 sobre c ddt gradiente. Vamos se lembrar das coisas do espaço de Minkowski. Então essa equação aqui, ela pode ser escrita assim, IH cortado, sigma mi, dmi, psi, igual a zero. Se eu pegar a componente temporal, fica sigma 0 d0. Vai dar isso aqui. Se eu pegar a componente espacial, fica sigma i di. Só que, pela minha convenção, sigma i em cima é menos, então isso aqui é sigma i di. Então isso aqui é menos sigma i, vou abaixar. Só que o sigma i embaixo é menos sigma, então fica mais sigma. Então com essa convenção, isso aqui é uma convenção que eu adoto essa matriz aqui, com essa matriz aqui, com esse quadro vetor aqui, eu consigo escrever essa equação nessa forma. Então isso aqui é a mesma equação que está lá, só que em forma covariante. Então é a equação de Weyl em formalismo covariante, e aqui é a equação de Weyl, né, em notação, vamos dizer, notação cartesiana. Então essa equação, né, Dória, ela está descrevendo um neutrino com helicidade meio. Então é isso que está acontecendo. A gente está tendo uma partícula que é descrita por uma perda de helicidade. E aí a pergunta do Luiz. Então, quer dizer, quando a gente pega o conjugado dessa equação, então quando a gente faz uma transformação de paridade, automaticamente o spin se mantém, mas automaticamente a helicidade muda. Então você vai estar descrevendo agora. Só que a equação de Weyl, ela não é invariante por paridade, ela quebra a paridade, por isso que o neutrino viola a paridade, porque essa equação aqui, e quando você escreve essa equação aqui
e você faz uma transformação de paridade, você muda esse sinal. Não muda esse aqui é o espinho muda. Então a equação de Weyl para o neutrino não é invariante por transformação de paridade. Por isso que o neutrino viola a paridade. A equação de campo dele troca de sinal. Ele tem que mudar a carga para ser coerente. Mas como ele é neutro, não dá para mudar a carga. Certo? Então por isso que o neutrino viola a paridade. Então vamos voltar lá. Voltar para o setor de elétrons. Então o que a gente estava falando na aula passada é aqui, então, nós temos. Então eu vou colocar aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou criar uma anotação para, já que eu tinha escrito e apaguei, vou colocar assim, ó, vou chamar de L elétron. Então eu vou colocar o lepton, left, e o neutrino associado a esse lepton, também left. E o lepton vai poder aparecer no estado right também. Então esse é o meu setor de elétrons. O right seja Einstein, porque as equações dele são bem mais substanciais. Em que sentido? Porque você ele tira de uma coisa, variância é igual a MC2. Sei. Não é igual a MC2, eu mexi aqui, eu peguei uma invariância da luz, Sei. e daí tirei é igual a MC2. Na equação de tirei, se tem lambda igual a H sobre PV, é uma coisa à mão, chama e tirei. Você bota essa equação da eletricidade, S interno P igual a H quadrado, você tira a equação do neutrino. Quer dizer, é uma coisa que vem, não é de uma, vamos chamar, de uma profundeza. Não. Viria, Dória, viria. É porque nós aprendemos essa lição fora da época. Nós aprendemos essa lição da fenomenologia para a teoria. Se você não soubesse nada sobre o neutrino, vamos dizer, se você não soubesse nada sobre as equações de Maxwell, não sei o que são equações de Maxwell, não sei o que é nada disso, mas eu sei só uma coisa, eu sei o que é o grupo de Lorentz, eu sei o que é invariância relativista. Você tira tudo. Essa equação eu construí assim, porque eu estou dizendo, vamos pegar o neutrino elétron, eu estou dando para vocês primeiro o ingrediente fenomenológico para tirar a equação. Mas eu podia fazer essa equação sem saber física nenhuma. Se eu fosse assim, um mero computador, um mero imbecil matemático, se eu soubesse fazer cálculo, eu chegaria e dizer, meu grupo é o grupo de Lorentz. Pega a representação meio zero do grupo de Lorentz. Estudos geradores do grupo de Lorentz nessa representação. Teoria de grupo mesmo, teoria de grupo cega. E escreve, se tem uma partícula que pode representar essa equação, a única equação que ela vai ter vai ser essa. Então, a equação de Weyl, ela sai pelo estudo sistemático das representações do grupo de Lorentz, da relatividade especial. Da mesma forma que Einstein tirou que é igual a MC2 baseado só na argumentação da relatividade especial, a gente pode chegar a essa equação e depois dizer, tem física aqui? Será que eu posso dar um sentido físico a isso? Aí você fala, isso aqui é sigma 0, D0, mais sigma I, DI. Sigma 0 é a identidade. Então eu tenho uma equação que me dá DDQ mais sigma gradiente, mais sigma é o espinho. E isso aqui é o momento. E isso aqui é a energia. Isso aqui é zero. Aí eu divido isso por isso. Então você faz de trás para frente o caminho. Você, pela pura teoria de grupo, do grupo de Lorentz, você constrói essa equação e aí você caminha para trás para chegar. Porque essa equação está me dizendo o seguinte, por trás dessa equação o que eu tenho é essa afirmação aqui. Que eu tenho um objeto, cujo spin só tem essa projeção em direção do movimento. Então, não foi esse o caminho que eu adotei, eu fiz o caminho fenomenológico. O neutrino é isso, eu fui construindo a equação dele. Foi como foi feito historicamente. Mas se eu soubesse só relatividade especial, com base puramente na relatividade especial, eu escrevo essa equação e dou um significado para ela depois. Tá? Então, eu não concordo com você que a relação E igual a MC2 é mais fundamental do que essa. Todas as duas são derivadas em base completamente em cima de simetria. Em cima de simetria, pois não? Eu entendi ali que eu tenho o lepton e o antilepton. E o neutrino vai ser o antineutrino right. Isso. Estou dizendo para você o seguinte, eu tenho o lepton left e tenho o lepton right. Portanto, automaticamente eu tenho o anti-lepton right, o antineutrino desse lepton right e eu vou ter o anti-lepton left. Minha pergunta é, por que eu não entendi como você falou isso, por que não tem neutrino right? Eu não pesquei isso. Isso é um fato experimental. Do decaimento dele é um fato experimental. Do decaimento Não. não é isso aí.
Tinha alguma coisa Não. que explicava por que não tinha. Não, do decaimento beta se observou pelos experimentos com polarização do elétron, por conservação de momento angular, no decaimento beta você conclui que o neutrino sempre, ele sempre sai com um spin alinhado com a direção do movimento. Então o neutrino, intrinsecamente, ele tem um spin sempre alinhado com a direção do movimento. Não existe destro. Pois é, o mundo é, graças a Deus, que o mundo é esquerdo. Essa é De sorte, né? Por isso que Tiago gostava dessas coisas. O meu filho é de esquerda. Ele fez isso sim, sacanagem. sorte, né, cara? É de esquerda. Por isso que a física de neutrino era muito importante na ex-União Soviética, né? Lá, pô, a física de A neutrino Rússia era sempre foi formada muito boa em neutrino, né? E física left. Landau, Lipschitz, tudo com L, né? Ponto de coro. Ponte de Coco, que foi o grande cabeça da física. Bom, então nós começamos a ver o seguinte, que o lepton com seu neutrino aparece numa dupla e o Wright aparece sozinho. Na aula passada eu tinha também dado um outro comentário para vocês. As correntes fracas, elas são do setor fraco, ele é caracterizado por uma corrente carregada positivamente, uma corrente carregada negativamente e uma corrente zero. E aí a gente se pergunta, quando eu tenho 3 objetos com 3 cargas, mais, menos e zero, o que pode estar por trás disso aqui? Então a gente pode organizar 3 correntes, uma carregada positivamente, uma negativamente e uma neutra, se eu pensar na simetria SO2. Então, a mesma simetria SO2 que me diz que a estrutura das correntes fracas deve estar num triplete, porque eu tenho corrente carregada positivamente, corrente carregada negativamente, corrente neutra, eu também tenho um duplete do neutrino com o seu lepton. Então, isso aqui também está me dizendo que o neutrino e o seu lepton, quer dizer, o lepton com o seu correspondente neutrino, formam um duplete. E o duplete, ele automaticamente, a gente pode pensar, como é um duplete de objetos complexos, a simetria natural que está por trás, quer dizer, a estrutura que está por trás de um duplete complexo é a simetria SO2. A gente já sabe disso até no estudo do spin da mecânica quântica. Então, a gente já começa a ter motivações para dizer que nós devemos construir um modelo físico, quem sabe ele vai virar até uma teoria depois, que tem a simetria SO2, vamos dizer, no setor lepton. Aí a gente coloca essa simetria SO2 lepton em associação com o duplete, o lepton e o neutrino lepton. Então vamos trabalhar sempre com essa estrutura. O lepton com o seu neutrino, tudo left. E o lepton na sua forma right, sozinho, sem neutrino para acompanhar. Existem modelos depois, agora hoje, quando a gente fala de neutrinos massivos, a gente coloca já a componente right do neutrino. Então você já vai falar de um modelo e o neutrino, se vocês virem um modelo em que tenha lepton left, neutrino, lepton right, neutrino right, esse modelo já é um modelo com neutrinos massivos. E aí ele pede 2 simetrias SO2, uma simetria SO2 para o setor left e uma simetria SO2 para o setor right. E os neutrinos não tem massa. O neutrino para nós não tem massa. Nesse caso. Não. Modelo padrão é neutrino sem massa. Quais são as falhas no modelo padrão, apesar de tão celebrado? No modelo padrão os neutrinos não têm massa. 2, não tem matéria escura. 3, não tem energia escura. 4, tem o problema da hierarquia. 5, tem o problema da gravitação. 6, tem o problema, não descreve a assimetria bário-antibário. Ou seja, o modelo padrão, só aí a gente já enumerou 6 problemas no modelo padrão. Isso não impediu que ele ganhasse 23 prêmios Nobel. Mostrando que realmente física, para você fechar tudo é muito difícil, né? Você não vai poder ter o modelo completo. Então, o modelo padrão, então, quando você fala de física além do modelo padrão, você está pensando, a física além do modelo padrão, ela deve cuidar desses fatos. Você vai ter que cuidar da questão da gravitação. Como é que eu vou incorporar a gravitação nesse modelo? 2, como é que eu vou dar conta da assimetria matéria-antimatéria? 3, como é que eu vou dar conta da hierarquia? Dark Matter. 4, Dark Matter, energia escura, matéria escura. Então tem vários problemas que eu preciso, neutrino massivo. Então eu tenho que colocar coisas além do modelo padrão para poder resolver esses problemas do modelo padrão, certo? Então o modelo padrão, por isso que ele não chama teoria padrão.
Porque ele não conseguiu ser uma teoria, ele virou modelo. Ele é um modelo, porque a gente vai ver, inclusive, no final do curso, que tem 19 parâmetros. Então, é um modelo que é uma boa teoria. A gente espera que, do ponto de vista até metodológico ou filosófico, uma boa teoria seja alguma coisa com um número mínimo de parâmetros. E com esse número mínimo de parâmetros, eu possa fazer o máximo de previsões. O modelo padrão tem 19 parâmetros, é um número razoável, não um número tão pequeno, né? Então, aí eu falei com vocês, a gente discutiu um pouco, o que eu estou querendo discutir? Então, esse setor SO2, ele me dá conta do aspecto fraco, mas eu sei que o eletromagnetismo, se nós imaginarmos aquela nossa discussão também motivacional, a interação fraca viola a carga, então a carga viola a carga, muda a carga da partícula, em geral, os decaimentos fracos, eles mexem com a carga, então a carga elétrica, ela está ligada com a interação fraca também, a interação fraca mexe com a carga elétrica. O nêutron se torna próton, né? Decai em próton. O P0 acaba decaindo, e o menos, né? Acaba decaindo. O nêutron decai no quarto D, o quarto D decai no quarto D, muda a carga. Então, a carga elétrica é importante. Então, o eletromagnetismo, a interação eletromagnética, deve estar junto. Mas a interação eletromagnética, como nós já sabemos aí nos cursos nossos precedentes, ela é uma simetria 1. Apesar da corrente eletromagnética ser neutra, ela não pode ser essa corrente aqui. Por quê? Nós vimos na aula passada, porque a simetria SO2 me diz que essa corrente, ela recebe a contribuição dessas. As três correntes se misturam quando eu faço uma transformação de SO2. Então essa corrente aqui, ela sente a corrente fraca, então ela não pode ser a corrente eletromagnética. Eu preciso de um grupo, de uma simetria 1 à parte, porque o eletromagnetismo vai pedir uma simetria 1 que não esteja, uma corrente neutra que não esteja aqui. Então, aqui a gente pode colocar o 1 right, ou eu prefiro colocar aqui o 1 de hipercarga. Professor, esse L aí do SO2 é o de left, né? É o left, é o left, tudo left, o dublete de left. Isso. Beleza. Então, nós vamos partir desse pressuposto. Vamos tentar construir, então, agora, como o Sebastião já ensinou para vocês, como eu construo uma teoria com simetria, né? Então, ele ensinou para vocês o caso da QCD. Ele tinha os quarks, só que lá não tinha dublete, os quarks lá, do ponto de vista da cor, não era dublete, era triplete. Então, nós vamos fazer o seguinte, para nós, vou agora pegar a seguinte notação. Vamos chamar vou chamar de L, para fazer elétron, eu vou criar essa notação. Esse L aqui significa o dublete leve. Esse dublete leve, ele vai ser formado. Vamos botar a partícula neutra aqui, então eu vou ter o neutrino do lepton, vou botar aqui o neutrino do lepton e o lepton aqui. Então já está implícito que esse dublete aqui é lepton, né? Então, quando eu colocar essa letra maiúscula L, está implícito que isso aqui é uma estrutura de dublete. Ou, se eu quiser separar, eu vou fazer como eu faço lá. Eu vou colocar o neutrino do lepton, left, e o lepton, left. Estou observando o seguinte, esse objeto aqui é um neutrino, portanto, ele tem duas componentes. Esse objeto aqui também é um lepton, left, ele também tem duas componentes. Então, é como se são dois espinores reunidos numa estrutura, né, que tem dois índices. Quando eu falar do índice 1, eu estou falando do neutrino. Quando eu falar do índice 2, eu estou falando do lepton. Agora, esse neutrino tem duas componentes. Psi1 e Psi2, esse cara também tem duas componentes. São duas funções de onda, como se fossem duas funções de onda de duas componentes cada uma. Mas eu estou colocando eles dois, essa estrutura de dublete é uma estrutura do SO2. Tá? Então, é só para não confundir, né, os índices. Então, eu vou já botar um exemplo explícito para a gente saber com o que está trabalhando. E o lepton right, ele vai ficar sozinho. Vou colocar ele assim. Bom, então eu introduzi, como nós sabemos, né, as simetrias, elas têm geradores. Então, o SO2, nós sabemos como é que é uma transformação de SO2. Como é que eu escrevo lá com o Sebastião? Como é que vocês escreveram uma transformação de SO3 de cor? A transformação que atua no triplete de quartos é essa transformação aqui. É uma matriz de SO3. Então, ela é exponencial de
Os geradores da transformação são os parâmetros, são 8 parâmetros que um grupo SO3 tem, e os geradores, que são aquelas matrizes de Kelvin sobre 2. Então, isso aqui é a estrutura, né? Essas matrizes lambda A são 8 matrizes, 3 por 3, hermitianas de traço nulo. Então, isso aqui me dá uma transformação de SO3. Se eu fizer uma transformação de SO2, eu vou seguir o mesmo padrão, mesmo padrão. Eu vou ter uma transformação R, que vai ser exponencial de I ômega A, só que agora, em vez de ter 8 geradores, eu vou ter 3. Então, são 3 parâmetros geradores e as matrizes de Pauli vão sendo as geradoras. Então, aqui eu tenho 8 matrizes, 3 por 3, hermitianas de traço nulo. Aqui eu tenho 3 matrizes, 2 por 2, hermitianas de traço nulo. Então, isso aqui é a minha álgebra, é uma representação da minha transformação de SO2. Essa matriz aqui, hermitiana, tem traço nulo. Essa matriz aqui é unitária, com determinante 1. Aqui eu tenho o grupo SO2, tem em cima do grupo SO3. Certo? Agora, o que é uma transformação 1? Todo mundo lembra lá do eletromagnetismo, quando a gente faz a transformação de fase, o acoplamento mínimo. Como é que é uma transformação 1? Vamos chamar essa transformação, pode ser uma transformação R também, que vai ter o mesmo padrão, exponencial de I. Só que uma transformação 1, ela tem um parâmetro único. E ela tem um gerador, tem alguma coisa aqui, que é um gerador, em vez de ser matriz, alguma coisa que vai ter um valor. O valor da carga pode ser 1 menos 1 mais 2 menos 2, o objeto tem alguma carga. Então isso aqui é o padrão de uma transformação 1. Isso aqui é o gerador do 1. Né? Só que esse gerador não tem um caráter matricial, é um número. Como o objeto é 1 por 1, quer dizer, seria o valor, né? o valor da carga. Se eu fizer uma transformação com 1 em cima de um campo, né? Eu vou pegar um campo psi, fizer uma transformação com 1 em cima dele, vai ser exponencial de I, ômega. Aí eu vou ver, esse campo pode ter carga 1 menos 1, 2 menos 2, eu vou colocar esse valor aqui. Então, os diferentes campos vão ter diferentes valores. Se o campo for neutro, se ele não se transformar, isso aqui é 0, então isso aqui fica psi igual a psi. Se o campo tiver carga 1, a transformação dele vai ser I ômega. Se o campo tiver carga 2, 2 I ômega. Então, dependendo do valor da carga, a fase é diferente, exatamente. O que é importante é que tem um gerador aqui. Tá? Então, essas são as transformações no nosso caso. Então, nós vamos começar agora a ver o seguinte: esses objetos, quais são as simetrias? S1, 2 e 1. Então, nós já sabemos da mecânica, vamos fazer um paralelo com a mecânica quântica. Quem já estudou um pouco de teoria de grupo, quando a gente estuda o grupo SO2, a gente sabe que a gente pode sempre usar, né? A gente usa quando a gente até classifica os spins, né? A gente pega aquelas representações S, MS. Então, dado um certo spin, meio, 1, não importa, os diferentes estados, os diferentes componentes, né, da função de onda daquele spin vão ser caracterizados por esse valor. Se o spin for 1, eu tenho 3 componentes, né? Posso ter o estado spin 1 mais 1, 1, 0, 1 menos 1. Então, eu tenho um número quântico aqui que é associado à terceira componente do spin, vamos colocar assim, a terceira componente do momento angular. Então, nesse caso do SO2, eu tenho 3 geradores, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma Z. Então, normalmente a gente tira, né, o número quântico, que a gente vai chamar aqui de I3, é o valor da terceira componente, né, dessa simetria SO2. Se eu pegar um dublete de SO2, o dublete significa que é meio. Esse número quântico I é meio. É como se fosse um spin, meio. Então, meio pode ter mais meio, 0 ou 0, meio. Né? Eu posso ter os três a matriz sigma 3. Né? Quando eu atuo nesses estados aqui de meio mais meio, isso aqui dá meio, vezes o próprio ket. Ou se eu pegar sigma 3 meio menos meio, dá menos meio e o próprio ket. Quer dizer, tenho esse estado aqui é autovetor desse operador com alto valor meio, e esse estado aqui é autovetor desse operador com alto valor menos meio. Então, esse I3 aqui, né, é o valor da terceira componente
componente na direção sigma z. E eu tenho que ter também um número quântico, o 1. Lá o Tião mostrou para vocês que quando vocês têm SO3, vocês têm dois números quânticos. Aparece aquele número quântico I3, que é o isospin, e aquele número quântico I8, que é interpretado como estranheza. São os dois números quânticos associados a SO3. No caso do SO2, eu tenho um número quântico só, que é o I3. É a terceira componente, a gente escolhe sempre a terceira componente, ó, o JZ, né? E aqui, como eu tenho um número, um único operador, eu devo ter também um número quântico Y. Esse número quântico Y é um número quântico associado à simetria 1. E aí a gente escreve uma relação que é definidora do modelo. Essa relação é a relação importante do modelo, a relação chamada relação de Gelman-Schicklin. Vou explicar o que ela significa. Ele passou isso. Oi? Ele passou. Passou, né? I3 menos 2. No caso aqui, essa relação aqui é isso aqui. E vai dar uma relação, esse Y aqui, ele vai ser fixado. Quer dizer, é uma simetria 1. Eu tenho liberdade de colocar o número quântico que eu quiser, mas eu vou ajustar esse número quântico para reproduzir o valor correto da carga elétrica. A relação tipo Gelman-Schicklin do modelo eletrofrágil é a seguinte: aquilo que nós vamos medir como sendo a carga eletromagnética vai ser a terceira componente do isospin mais a intercarga sobre 2. Então, o que é essa relação? Vamos interpretar, vamos discutir essa relação, que ela é fundamental. Isso aqui é a física do modelo está aqui. Isso aqui que é importante. Nós introduzimos uma simetria extra, o 1. Mas sabe, tem uma simetria SO2 e tem uma simetria 1. Qual é o papel dessa simetria 1? O papel dessa simetria 1 é ela estar garantindo que, de alguma forma, o eletromagnetismo está ali. Mas eu não estou dizendo que ela é a corrente eletromagnética, que a simetria do elétron, que ela é a simetria por uma eletromagnética. Na verdade, a gente está dizendo que eu tenho duas simetrias, e a gente vai querer ver se a partir dessas duas simetrias eu consigo tirar o eletromagnetismo também. Então, de alguma maneira, a gente vai querer chegar no eletromagnetismo. Então, a gente vai querer, a gente já que tem essas cargas de simetria na mão, de alguma maneira a gente vai ter que chegar, a algum momento, interpretar o que é a carga eletromagnética aí dentro. Por enquanto, quando eu estou fazendo essas atribuições aqui, isso aqui é um número quântico interno associado a essa estrutura de dubletes left, e esse aqui é um número quântico também interno associado àquilo que poderá ser a carga elétrica. Mas não estou dizendo que isso aqui, eu não coloquei aqui, por exemplo, o 1 eletromagnético. Estou dizendo que isso aqui é a carga elétrica, estou dizendo que isso aqui é uma carga 1. E aí o que a gente vai querer ver se de alguma forma o 1 eletromagnético sai daqui. Eu estou dizendo aqui, isso aqui, no fundo, deve estar contendo o 1 eletromagnético. O eletromagnetismo tem que estar contido aqui dentro. É isso que eu quero. Eu quero a condição de contorno que eu estou colocando na construção do modelo, é que lá dentro tem um eletromagnetismo. Então, se tem um eletromagnetismo, eu tenho que ter noção de uma carga elétrica. E a carga elétrica, como todos nós sabemos, na teoria magnética, a carga elétrica, que é quando eu tenho mecânica quântica acoplando, né, o elétron com o campo eletromagnético externo, a gente tem simetria 1. A gente pode fazer uma transformação de gauge nos potenciais, que faz uma transformação de fase, né? Quando pega a equação de Schrödinger, né? Uma newtoniana, uma partícula, campo eletromagnético P menos EA ao quadrado sobre 2m mais F, isso é o hamiltoniano. Então, quando a gente coloca H psi igual a I, H cortado, né? ddt psi. Então, a gente sabe que a gente pode fazer uma transformação dos potenciais eletromagnéticos. Então, eu posso levar o A numa linha mais gradiente